Oi, gente! Continuando ainda no capítulo 16, vamos falar sobre a mineração. Então, a mineração é uma atividade de grande importância econômica e essa atividade é essencial aí para o desenvolvimento da sociedade. É através dos minérios que são fornecidas as matérias-primas para a fabricação de diversos produtos que consumimos. A mineração, ela está diretamente relacionada à ocupação do solo, sendo uma das atividades que causam maiores danos e impactos ao meio ambiente, já que na maior parte dos casos é necessário ser feita a retirada aí de toda a vegetação, fazendo desmatamento e a remoção aí desse solo superficial, que é o solo mais fértil. Após toda a exploração das jazidas minerais, não tem como recuperar as rochas que vão demorar milhões de anos para serem formadas novamente. Aqui ele mostra pra gente uma jazida, então aqui é Pico do Cauê, em Itabira, Minas Gerais, uma área de mineração explorada pela empresa Vale. Atualmente é a maior empresa de extração de minérios do país. Que minério, por exemplo, é explorado? É retirado que nós utilizamos? O minério de ferro, por exemplo, é um dos minérios de bastante aí valor econômico e é retirado nessas minas. Então, vocês veem aqui, ó, que é construído ruas, né, por onde os caminhões vão passar. Aqui a gente tem um local onde é feito, pode ser feito de moradia para os mineiros morarem e ficar tudo mais fácil para eles. Então, eles ficam nesses locais durante todo o período de extração. Dificilmente eles voltam para casa. E aí ele diz pra gente que, além disso, são utilizadas diversas substâncias tóxicas durante o processo aí de mineração, e o que gera grande quantidade de rejeito. O rejeito nada mais é do que um resíduo que não pode ser reaproveitado, e isso é um problema. A mineração, então, ela vai causar diversos tipos de poluição. A poluição da água, a poluição sonora e do ar. Isso interfere totalmente no equilíbrio dos ecossistemas terrestres e aquáticos, causando perda aí de espécies de fauna e de flora. Por que ele causa tudo isso de poluição? Porque ele usa aí materiais, como por exemplo aí bombas, para implodir minas, como lá no desenho dos 7 anões. Eles são mineiros, então eles vão trabalhar na extração aí de minérios. E aí então nós temos poluição do ambiente terrestre, a poluição sonora pelo barulho e a poluição do ar, porque vão ter substâncias tóxicas no meio ambiente. O que determina se uma região será mais ou menos propícia à atividade de mineração é a ocorrência natural de cada minério na crosta terrestre. Então, muitas vezes esses locais estão próximos às áreas sensíveis e que são importantes aí para o nosso equilíbrio. Alguns estudos ambientais, eles visam aí reduzir as interferências da mineração nos ecossistemas que são mais importantes. Em todas as etapas da mineração, é possível nós realizarmos aí ações para diminuir e até mesmo recuperar as áreas que foram exploradas. Na Austrália, por exemplo, alguns exemplos de mineradores estocaram aí o solo retirado e quando eles não foram mais utilizar as jazidas, eles colocaram de novo o solo no local original. Dessa maneira, eles contribuíram para o reflorestamento e recuperou aquela área. Isso aconteceu na Austrália. Esses recursos minerais no Brasil, ele diz pra gente que o Brasil ele tem diversas regiões que são bastante ricas nesses recursos e elas são conhecidas internacionalmente. A exploração de minérios no nosso território, ela está aí atrelada à nossa colonização, que foi feita aí pelos portugueses. E entre os séculos 17 e 18 foram realizadas diversas expedições pelos bandeirantes e eram autorizadas aí pelo governo português para vasculhar todo o interior do nosso país em busca de pedras e metais que eram preciosos. Nessas jazidas, nessas minas, nós podemos encontrar também pedras preciosas,
como por exemplo o diamante. Todo o sudeste brasileiro, ele teve aí a sua história marcada pela exploração dos minérios nesses 2 séculos, principalmente o estado de Minas Gerais, que até hoje é um dos maiores produtores de minérios brasileiros. Os principais recursos que foram e são explorados no Brasil até hoje é a bauxita, o cobre, o cromo, o diamante, o estanho, o fósforo, a grafita, magnesita, manganês, nióbio, níquel, ouro e minério de ferro. Todos esses foram e são explorados até hoje no Brasil. A grande diversidade desses recursos naturais está relacionada às 2 principais unidades geológicas do país: as bacias sedimentares, onde foram formadas as rochas sedimentares, e os escudos cristalinos, que foram formados por rochas magmáticas e metamórficas. Qual o problema de nós utilizarmos todos esses recursos? Bom, nós sabemos aí que eles demoram milhares de anos para serem formados. Se eu retirar eles todos de maneira inadequada, eu não vou ter mais para retirar daqui a pouco. Por quê? Eles demoram milhões de anos para serem formados. Então, eles são recursos naturais não renováveis. Tudo bem até aqui? Então, este foi mais um módulo. E como lição de casa, vocês vão fazer a página 148, exercício 2, 149, 3 e 4 e 150, exercício 5. 148, 2, 149, 3 e 4, 150, exercício 5. Tá bom? Beijos, bons estudos e até!